Oi, gente. Hoje é dia da coluna Sextou, em que eu indico os melhores filmes, discos e livros para você ver no fim de semana. E hoje minha dica é sensacional. Eu vou falar do documentário sobre os primórdios do Led Zeppelin, que acaba de chegar no streaming. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado a você que apoia o site. Se você não conhece ainda, conheça lá. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Textos inéditos, cursos, debates, workshops, um monte de coisa legal. Galera, chegou no streaming um filme que eu não consegui ver no cinema, mas me arrependi muito, porque eu deveria ter visto esse filme no cinema. Estou falando de Becoming Led Zeppelin, um documentário sobre os primórdios da banda Led Zeppelin. Né? Quando esse filme foi lançado nos cinemas, muita gente escreveu, eu li várias matérias, dizendo que, criticando o filme por ser um filme chapa branca, um filme oficial da banda. E é mesmo, né? É o primeiro filme documental feito com a participação, a anuência dos integrantes do Led Zeppelin, que são o Jimmy Page, o Robert Plant e o John Paul Jones, e da família do John Bonham, né? O baterista que morreu em 1980. Então, assim, o filme não vai tocar em assuntos polêmicos, né? E o que não faltava, não faltou nunca na carreira do Led Zeppelin são assuntos polêmicos, né? A gente tem desde a fascinação do Jimmy Page com o ocultismo, né? O Jimmy Page era um discípulo do Aleister Crowley, aquele bruxo inglês, ele famosamente comprou a mansão que foi do Crowley, ele estudava o ocultismo, então ele tem essa relação, né? Não fala nada sobre drogas, né? A palavra droga é falada uma vez no filme só, quando a gente sabe que o Led Zeppelin foi uma banda de muitos excessos, né? O John Bonham morreu de assim, depois de tomar supostamente 40 doses de vodka. Então tem muitas coisas, muitas tragédias também que aconteceram na vida da banda, na carreira da banda, né? A morte do filho pequeno do Robert Plant, tem muitos casos escabrosos de orgias, inclusive envolvendo orgias sexuais, drogas, casos envolvendo uso de peixes em orgias sexuais e tal. Tem muita história, digamos, sensacionais e extraordinárias na carreira do Led Zeppelin. Bom, se você quer conhecer mais sobre essas histórias escabrosas, assim, todo esse lado pitoresco, orgiástico do Led Zeppelin, eu recomendo para você 2 livros. Se você lê em inglês, recomendo esse aqui, ó. Hammer of the Gods, de Stephen Davis. Não dá para ser melhor do que esse. É um dos livros, umas biografias de rock mais incríveis que já saíram. Histórias absolutamente inacreditáveis da banda. É sensacional. No Brasil saiu em português o livro do Bob Spitz, Led Zeppelin, a biografia, que eu recomendo demais também. Vale muito a pena ler. Então, assim, Becoming Led Zeppelin não é, se está atrás de histórias picantes e tal, não é esse filme. O filme ele se concentra na formação da banda. O nome do filme é esse, Becoming Led Zeppelin, tornando-se o Led Zeppelin, né? Ele se concentra na formação da banda e nos 2 primeiros discos. Ele termina em 69, para vocês terem noção, né? O que é interessante desse filme é entender como o Jimmy Page criou esse monstro chamado Led Zeppelin, né? Eu escrevi uma vez uma coluna tentando explicar que o Led Zeppelin teve uma formação igual a das boy bands. E as pessoas ficaram putas comigo porque eu falei que o Led Zeppelin, no fundo, era uma boy band. E era mesmo, né? Porque o Led Zeppelin não foi uma banda... qual é a definição de boy band? É uma banda formada por um produtor, em que cada integrante, boy band ou girl band e tal, cada integrante é escolhido ou escolhida a dedo, com uma determinada função. E com o Led Zeppelin aconteceu isso mesmo. Não estou falando da qualidade musical do Led Zeppelin comparado com outras bandas, com outras boy bands, mas o fato é que o Jimmy Page montou o Led Zeppelin do zero, tudo da cabeça dele, e foi uma coisa muito pensada, e foi uma coisa muito bem feita por ele. O Led Zeppelin não surgiu de um grupo de amigos que se reuniam na escola, né, como
sei lá, o John Lennon encontrando o Paul McCartney no ônibus, né? Ou os caras dos Stones frequentando os mesmos locais e se conhecendo. Então isso não aconteceu, né? Quando o Led Zeppelin foi formado, o Jimmy Page já era um profissional renomado. Ele já tinha um cacife, ele já tinha uma estatura na música europeia absurda. Por quê? Porque ele foi, desde adolescente, um guitarrista prodigioso e ele, desde 15, 16 anos de idade, começou a trabalhar como músico de estúdio, né, em sessões. Então, assim, o Jimmy Page também, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, ele era 4 anos mais velho que o Robert Plant e o John Bonham. Então, assim, hoje isso não faz muita diferença, mas em 64 fazia, né, porque o Jimmy Page tinha 20 anos e os outros tinham 16 anos. Então, quando eles se conhecem, o Jimmy Page já tem uma carreira de 5, 6, 7 anos trabalhando em estúdio. E o Jimmy Page, ele não gravou qualquer coisa em estúdio. Ele gravou músicas do The Who, ele gravou músicas dos Stones, ele gravou música do Kinks, ele tocou na trilha sonora do Goldfinger, lá com a Shirley Bassey, ele gravou com a Petula Clark, gravou com David Bowie, gravou com a Lulu, ele gravou com um monte de banda, né? O Jimmy Page, ele era, aos 18, 20 anos de idade, o guitarrista mais requisitado para sessões, guitarrista de estúdio mais requisitado, possivelmente da Europa inteira. Da Inglaterra, com certeza era, né? Então, assim, quando ele começa a carreira dele fora dos estúdios, né? Ele começa a tocar nas bandas, depois ele vai tocar no Yardbirds, né? Ele já tem uma ideia boa do tipo de som que ele quer fazer e ele já tem um conhecimento técnico incrível, né, de tanto ver grandes produtores, grandes arranjadores trabalhando, engenheiros de som e tal. Ele foi absorvendo isso. O Jimmy Page é um cara genial, um cara super inteligente, super criativo. Então, quando os Yardbirds acabam, por volta de 68, né, ele tem a ideia, e é ele que conta no filme, né, de montar uma nova banda. Então ele chama o John Paul Jones. John Paul Jones era 2 anos mais novo que ele, também era um prodígio de estúdio, era um baixista, tecladista, tocava tudo, fazia arranjo. Com 18 anos, 19 anos, o John Paul Jones estava fazendo arranjo para Lulu, que era uma cantora pop super conhecida da época. Então o cara era prodigioso também. Então ele recruta, digamos assim, o John Paul Jones e ele pega o Robert Plant para cantar e o John Bonham para tocar bateria, que já tocavam em uma banda os dois juntos, eles eram amigos há um tempo já. Mas olha que curioso, no filme o Jimmy Page conta que ele pagava um salário pro John Bonham para ele tocar, para ele ensaiar com Led Zeppelin, com a banda dele, porque o John Bonham já tinha um filho, já tinha uma família e não tinha mais assim, não vou tocar de graça, né? Então eles pagaram, ele, e eu não sei se o John Paul Jones colaborou, mas fica evidente que ele, Jimmy Page, pagou do próprio bolso, inclusive um salário para o John Bonham no início da carreira do Led Zeppelin, né? Quem quiser saber mais sobre essa fase, é muito interessante ler esse livro aqui, galera. Eu adoro esse livro, chama Luz e Sombras, Conversas com Jimmy Page. É escrito por um cara chamado Brad Tolinski, que entrevistou o Jimmy Page. O Brad Tolinski, se não me engano, era editor da Guitar Player, aquela revista de guitarra. Então é um livro muito técnico, em que o Jimmy Page fala do início da carreira dele, das bandas com que ele tocou, e fala bastante da montagem do Led Zeppelin também, e da gravação dos discos do Led Zeppelin. Esse livro saiu no Brasil, recomendo demais que vocês leiam. Mas voltando ali em 68, o nosso amigo Jimmy Page, o Yardbirds acaba, né? O Yardbirds, grande banda de blues, assim, de rock blues, né? Que deu ao mundo simplesmente Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, só isso, né? Eram os guitarristas do Yardbirds, né? O Jimmy Page, quando o Yardbirds acaba, ele põe na cabeça o seguinte: eu vou montar a banda que eu quero fazer do meu jeito. Então, como eu disse, ele recruta esses caras todos, esses 3 caras, eles começam a ensaiar, ele compõe as músicas, né? Ele faz os arranjos e mais, ele grava o primeiro disco do Led Zeppelin de 68, ele produz o disco todo e mais, ele banca a produção do disco, ele banca a gravação do disco do bolso dele. Então, quando o Jimmy Page vai para os Estados Unidos atrás de gravadoras para lançar o primeiro LP do Led Zeppelin, ele já tinha na cabeça dele toda a concepção da banda, como a banda deveria soar, como eles deveriam se comportar no palco, quantos músicos seriam, como seriam as canções, como essas músicas seriam produzidas, né, e arranjadas.
Então ele consegue um contrato com a Atlantic, que era uma grande gravadora da época, e ele faz um acordo com a Atlantic que era uma coisa muito, muito ousada. Ele entrega para a Atlantic o primeiro disco da banda e fala: olha, nós somos o Led Zeppelin, o disco é esse. Se você quiser lançar, você vai ter que lançar o disco assim, com essa capa. Não pode mexer na mixagem do disco. A gente não vai fazer compactos singles. Nós somos uma banda de álbuns. Depois até ele abriria a mão um pouco dessa obsessão e o Led Zeppelin lançaria alguns singles, mas muito menos do que outras bandas, né? E ele entrega o trabalho pronto para a Atlantic e fala: esse aqui somos nós e ninguém vai mexer nisso. E o nosso amigo Jimmy Page, ele é um cara tão obsessivo, confiante também no que ele sabia que estava fazendo, que ele produz todos os discos do Led Zeppelin, né, até o último. Né? Ele produziu todos sozinho. Tem, acho que, se não me engano, tem um disco, acho que o Led Zeppelin 2 é acreditado também ao Eddie Kramer, que que mixou o disco com ele. Mas ele produz todas as faixas de todos os discos do Led Zeppelin. Né? Depois, claro que os outros integrantes da banda vão tendo mais participação nas letras e nas músicas e tal, mas o início é quase todo dominado ali pela figura do Jimmy Page. Né? De novo, 4 anos mais velho, ou seja, quando o Led Zeppelin começa, em 1968, o Jimmy Page tem 24 anos e o Page, o Plant e o Bonham têm 20. Né? E o Page, como eu falei, já era um veterano. Então, isso faz uma diferença muito grande, isso dá ao Jimmy Page o status ali de líder da banda, e próprio nas entrevistas é muito legal você ver o Robert Plant e o John Paul Jones confiando cegamente no Jimmy Page, né? Eles estão assim embevecidos com a qualidade do trabalho do Page, as coisas que ele trazia, essa coisa da mistura do blues americano com hard rock, com a coisa também da música acústica, né? Porque os discos do Led Zeppelin sempre tiveram isso, o barulho misturado com essa doçura, com violão, o uso de afinações diferentes, o Jimmy Page tocava um monte de instrumentos diferentes, cítara, afinava violões e guitarras de maneiras diferentes para obter sonoridades diversas. Isso tudo é falado bastante nesse filme. E as cenas de arquivo são inacreditáveis, porque é sabido que o John Bonham odiava dar entrevista, e tem uma entrevista com ele nesse filme. A entrevista não é filmada, ela é só gravada, mas que o Jimmy Page, o Plant, o Jones falam que nunca tinham ouvido antes. E pela reação deles ouvindo a entrevista, parece realmente que tem umas cenas muito bonitas que o diretor põe eles para ouvir as entrevistas, põe eles para ouvir o John Bonham falando deles. É muito, muito legal. Né? Tem muitas cenas que a banda, você vê que eles estão claramente emocionados de rever ou ver cenas pela primeira vez. Então tem um documento, tem uma cena do primeiro festival que o Led Zeppelin toca na Europa. Que isso é uma coisa interessante também, né? O Led Zeppelin estoura nos Estados Unidos muito antes de estourar na Europa. O Jimmy Page lança o disco nos Estados Unidos. O disco demora acho que 3 ou 4 meses, o primeiro LP, para sair na Inglaterra. Então eles já eram grandes astros nos Estados Unidos e não eram tão conhecidos assim na casa deles, né? Mas aí tem essa cena que o Jimmy Page está vendo pela primeira vez imagens em movimento de um show deles num festival, e ele fala: nossa, eu só tinha visto fotos desse show, nunca tinha visto essas imagens antes. É muito legal, é muito legal. É chapa branca, Becoming Led Zeppelin? É chapa branca. Não vai ter nada de droga, não vai ter nada de tubarão em orgia sexual, não vai ter nada de gente morrendo de overdose de vodka, não vai ter. Mas vai ter... O que vai ter são cenas sensacionais de uma banda assim prestes a explodir, as cenas remasterizadas com qualidade ótima de som, qualidade ótima de imagem. Então é um filme também que eu espero um dia poder ver no cinema. Me arrependo demais de não ter visto esse filme numa tela grande. Adorei Becoming Led Zeppelin. Não é exatamente um doc sobre a banda, não é esse o objetivo do filme. É, como eu falei, um registro desses primeiros 2 anos. Termina logo depois da gravação do Led Zeppelin 2, em 69. E nesse período aí de 1 ano e meio, entre, né, mais ou menos, a banda Sul, que está na cabeça do Jimmy Page, vira o maior grupo do mundo, batendo os Beatles em venda, esgotando todos os festivais e tal. É muito, muito legal. As cenas de arquivo são demais, e ver esses 4 tocando
o prazer que eles têm tocando juntos, cada um deles sabendo que o outro é um cara fodão, um puta músico, né? A confiança que eles têm um no outro é muito, muito legal. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você tem acesso a workshops, debates e conversas só para assinantes do site. E também tem acesso ilimitado ao acervo do site, com mais de 700 textos e 80 cursos, desde história do cinema, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, entrevistas com um monte de gente. Tem um material muito legal lá. Acho que vocês vão curtir. Conheça andreabarcinski.com.br.